Ela nasceu da vontade de mudar a paisagem da então capital do país. O governo de Rodrigues Alves queria que o Rio tivesse o glamour e a elegância das grandes capitais europeias. É encantador cada detalhe que você vai pegando em cada obra, em cada arquitetura. A presença do dourado, que reflete bem esse lado luxo do Rio de Janeiro. Era a modernidade batendo na porta, acabando com os traços do Brasil colônia. Uma reforma que atingiu vários pontos da região central e ligou o mar de uma ponta à outra. A Avenida Central, ela se conectava com a Avenida do Cais, que hoje é a Avenida Rodrigues Alves, e com a Avenida Beira-Mar. 120 anos depois, o Câmara Rio Reportagem Especial te convida a conhecer a história, personagens da Avenida Rio Branco, local de prédios famosos, de restaurantes centenários, de grandes manifestações políticas e de carnavais memoráveis. Quem não chora não mama, segura meu bem, a chupeta. Lugar quente é na cama, ou então no bola preta. Esta senhora de 120 anos guarda mais do que diferenças nos contornos arquitetônicos. Presente e passado desafiam as lembranças de uma avenida marcada por referências. Nesta viagem no tempo, pegamos carona com duas ilustres testemunhas de parte deste período. Na memória, as recordações de uma vida que passou voando. Tudo de bom, juventude, força, alegria, muito amizade, porque a gente sempre saía num bloco onde tinha muito amigos, você entendeu? E era muito legal, o carnaval ali na Rio Branco mesmo, o Bola Preta. Olha, Rio Branco tem uma história realmente maravilhosa, né? Não só a questão toda de mudança do governo, né? Fazendo parecer Paris. Criar uma Paris tropical na capital do país. Era essa a ideia do então presidente Rodrigues Alves, que governou entre 1902 e 1906. Assim surgiria em 15 de novembro de 1905 a Avenida Central, um marco da remodelação urbanística do Rio, então Distrito Federal. Para coordenar a obra, o presidente nomeou para prefeito o engenheiro civil Francisco Pereira Passos. 641 casas foram demolidas. A obra ficou conhecida como Bota Abaixo. Ela faz parte de uma obra de melhoramentos urbanos, né? Os melhoramentos da cidade do Rio de Janeiro, a reforma, conhecido como Reforma Urbana de Pereira Passos. E ela foi a obra símbolo dessa reforma urbana. A Avenida Central, ela se conectava com a Avenida do Cais, que hoje é a Avenida Rodrigues Alves, e com a Avenida Beira-Mar. Ela levava de mar a mar, a grande justificativa do traçado dela era de mar a mar, porque o Rio não tinha essas aberturas para o mar, nem na direção da Praça Mauá e nem na direção da Cinelândia. Depois de 3 anos de obras, nasceu a Avenida Central. Com inspiração francesa, ela se estendia por 1,8 km, com 33 metros de largura. A avenida virou palco de encontros sociais e se tornou um símbolo de modernidade. Na comparação com a Champs-Élysées, a mais famosa avenida da capital francesa, a comprovação de que o Rio tentava se tornar uma Paris tropical. Em 1912, a Avenida Central passou a se chamar Rio Branco, em homenagem ao diplomata que morreu uma semana antes do carnaval daquele ano. Três anos antes, começaram a surgir os prédios que deram peso cultural à Avenida Rio Branco. A Escola de Belas Artes em 1908, que depois virou museu. Em 1909, o Teatro Municipal e, em 1910, a Biblioteca Nacional. Todos erguidos aqui, em volta da Praça Marechal Floriano, que a partir de 1920 ficaria conhecida como Cinelândia, por causa da grande quantidade de cinemas na região. O traçado da avenida, que vai de mar a mar,
também tinha um outro significado: fazer o ar circular no centro da capital, assolada por epidemias. Naquela época existiam muitas epidemias ainda. A cidade era assolada por epidemias de febre amarela, de cólera, enfim, várias doenças que hoje não existem mais, mas que naquela época ainda eram bastante comuns na cidade. E o Rio de Janeiro ele tinha uma má fama internacional. Ele era considerado uma cidade pestilenta, assim, uma cidade insalubre. As pessoas não queriam vir para cá. Então a remodelação do centro, ela teve também esse viés, né? A Avenida de Mar a Mar, ela não era só para a circulação viária, ela também para a circulação do ar, para as brisas marinhas circularem no centro da cidade. A construção de prédios emblemáticos ajudam a contar a transformação da Rio Branco. A história deste se confunde com a da avenida. Em 2028, o edifício Guinle vai completar 100 anos. Quando foi inaugurado, era considerado um dos símbolos da modernidade local. Tem 16 andares, 320 salas, foi inspirado no estilo clássico, com detalhes em Art Deco. Hoje, ele se mantém uma arquitetura marcada por lembranças. O seu José Antônio percorre esses corredores desde a década de 70, construção que ele chama carinhosamente de o gigante da Rio Branco. Eu quero que faça justiça, que ele apareça como um arranha-céu da Rio Branco por questão de justiça e de ser um fato verdadeiro. O jornalista e escritor quer publicar um livro resgatando a informação de que este foi o primeiro arranha-céu erguido na Avenida Rio Branco. Para isso, ele contou com a ajuda desta bibliotecária. Eles reuniram fotos e um livro encontrado por acaso, para justificar a versão. Eu saí da biblioteca para ir ao toalete e voltei. Quando eu voltei, eu vi esse livrinho aqui, que fica na parte externa da biblioteca, caído assim. E aí eu peguei o livrinho e falei, ué, esse livro tá caído aqui? Que livro é esse? Puxei o livro para olhar. Aí o livro é o Guia de Arquitetura Art Deco no Rio de Janeiro. Aí eu falei, eu não acredito que tem alguma coisa sobre o prédio aqui nesse livro. E aí eu fui procurar. E aí eu encontrei o edifício Guinle aqui como Art Deco e o livro verbete diz também que foi o primeiro arranha-céu na Avenida Rio Branco. E imediatamente eu avisei que o livro estava lá, que eu tinha encontrado. E, como coincidências não existem, né? O livro veio para confirmar toda a informação que ele desejava encontrar. Com mais de um século de fatos e celebrações, a Rio Branco é um desafio para quem vive da história e turismo. Fernando nasceu no Equador. Ele guia os brasileiros que desejam desvendar as diferentes etapas e as curiosidades do centro do Rio. A Avenida Rio Branco tem papel de destaque. De maneira geral, a gente concentra o nosso percurso em 3 pontos principais, que seria o Largo da Carioca, onde começa essa expansão colonial da cidade. Contamos um pouco a influência, né, da história da igreja que deu o nome, o Santo Antônio. Aí damos a volta, né, entre a parte da Praça 15, voltando esse ponto. Rafael precisou exercitar um outro olhar, o de turista. Em Florianópolis, ele mostra a cidade. Aqui, ajudou o Tiago a ser surpreendido pelos detalhes. A imagem de endereço financeiro foi ressignificada. O que mais chamou atenção foi a diversidade, que é a cara do Rio, que é a cara, inclusive, do nosso país, né, o Brasil. Diversidade de pessoas, de etnias, diversidade arquitetônica, passando pelo colonial, art deco, contemporâneo. Aqui mesmo na Cinelândia temos aqui a influência europeia, principalmente francesa, na arquitetura do Teatro Municipal. É encantador cada detalhe que você vai pegando em cada obra, em cada arquitetura. A presença do dourado, que reflete bem esse lado luxo do Rio de Janeiro. E ao mesmo tempo,
essa vivacidade que a cidade tem em uma única rua, né? As pessoas aqui respiram arte, vivem arte. E este foi o palco onde a arte encontrou a história política do Rio e do Brasil por várias vezes. Em 1968, um movimento emblemático, a Passeata dos 100 mil, uma multidão estimada em 100 mil pessoas protestou contra a ditadura militar. Em 1992, estudantes batizados de caras pintadas pediram o impeachment do então presidente Fernando Collor de Mello, que acabaria renunciando em dezembro daquele ano. Manifestações e protestos se alternaram ao longo dos anos, fazendo da Avenida Rio Branco o principal palanque da democracia no Rio. De palanque a homenageada. Em 2014, a Portela deu grande destaque à Avenida Rio Branco, no enredo Um Rio de Mar a Mar, do Valongo à Glória de São Sebastião. O desfile contou a história das transformações no centro da cidade, com foco na Rio Branco. E foi muito prazeroso fazer esse enredo, porque foi uma aula de história, uma arqueologia histórica, porque por ali, pela Rio Branco, se passaram várias situações da nossa história, passeatas, revoluções. Nós contávamos de uma forma bastante lúdica, porém com um pé muito enraizado na história real do Rio de Janeiro. Grandes empresas de mercado financeiro durante décadas, a Avenida Rio Branco também tem espaço para quem quer tirar a gravata e se divertir ou apenas passar por aqui para aproveitar o que ela tem de bom. Nesses 120 anos, a Rio Branco foi sinônimo de carnaval e de grandes encontros em seus restaurantes e cafés. Ela foi fundada em 1909. E guarda a memória nas paredes. Vindos do interior de Minas, os donos queriam escoar a produção de leite e derivados de uma fazenda da família. Com o tempo, se tornou um café e um restaurante. 116 anos depois, a Leiteria Mineira é uma relíquia na gastronomia do centro do Rio. João Alberto é um dos sócios, herdou o negócio do pai. Meu pai veio de Portugal no princípio de 51, né? Já veio indicado por esse senhor que era garçom e virou sócio para trabalhar aqui. Em 51, no meio de 51, já estava como funcionário na leiteria, né? Com a confiança, foi ganhando cotas e se tornou sócio. 57, acho que 57, quando ele já foi para a Rua São José, ele já era sócio da leiteria. No começo, a leiteria ficava na Galeria Cruzeiro, bem embaixo do majestoso Hotel Avenida. Funcionou lá até 1958, quando o hotel foi demolido. Foi para um outro endereço no centro e, desde 1982, está em frente ao local onde nasceu. José trabalha na casa há 62 anos, dos seus 87. Do cardápio, ele destaca pratos que são as marcas do passado. Arroz doce, coalhada e o mais famoso, o centenário mingau. Mingau é especializado da casa. Aveia, maisena e cremogena. Eu faço e gosto. A história da Leiteria Mineira se confunde com a do prédio erguido do outro lado da Rio Branco. Para a construção do edifício Avenida Central, foi preciso demolir o hotel que existia aqui e a galeria que abrigou o primeiro endereço da Leiteria Mineira. Em 1961, surgiu um prédio icônico e revolucionário para os padrões da época,
O edifício Avenida Central foi o primeiro da América Latina a usar estrutura metálica no lugar de concreto armado. Elevadores automáticos e escadas rolantes o tornaram um símbolo da modernidade na cidade. Ele é o centro do Rio, como a gente costuma dizer. Como estamos ao lado do metrô Carioca, então as pessoas que normalmente passam por aqui acabam passando pela Avenida Central, comprando alguma coisa, consumindo alguma coisa e depois vão fazer algum tipo de atividade. As memórias afetivas extrapolam os livros com fotos antigas. Com 34 andares, 110 metros de altura, 1.061 salas e 200 lojas, o edifício Avenida Central virou referência para quem busca equipamentos de informática e eletrônicos. Mas uma nova mudança já estava acontecendo. Muitas lojas estão se transformando, eram pequenas lojas, estão subdividindo para poder ampliar um pouco mais. Patrícia faz parte da terceira geração da família que fundou essa loja, que no começo só vendia livros. O pai e o avô chegaram aqui na década de 60. A loja está indo para frente, né? A gente vai, atualizando aí a tecnologia. Antigamente a gente tinha só livro, a gente também tem uma editora. E aí a gente foi se atualizando e a gente foi colocando aqui os produtos de informática. E a gente aí é uma referência. Rogério, tio da Patrícia, admite o casamento perfeito. Avenida Rio Branco e tecnologia. O sucesso era tão grande que a loja virou um ponto de encontro na avenida mais charmosa do Rio. Ponto de referência, assim, é fundamental, né? Do lado do metrô. Estava perto das grandes empresas, né? Tipo Petrobras, BNDES, o prédio da Caixa Econômica, tinha um Banerj. Então era tudo aqueles aglomerados que a pessoa vinha na hora do almoço olhar ou consumir, né? E eles vinham direto para cá. Então a loja virou ponto de encontro. Aqui virou ponto de encontro, as pessoas se conheciam, não tinha internet, não tinha nada. Mas a pessoa, vou lá na hora do almoço, vamos lá, tipo, quase que trocar figurinha. O que não falta são trabalhadores que foram acolhidos pela Avenida Rio Branco. Quando chegou do Ceará, o garçom Abílio não tinha nem ideia da importância do local. Mas cheguei aqui tudo meio perdido. Isso é cidade grande, a gente é do interior, cidadezinha pequena, né? A gente chega aqui e fica bem. Depois a gente vai se acostumando e já daqui a quase 40 anos já. Hoje se sente abraçado por uma via que ajudou a construir a vida dele. Em um dos mais tradicionais restaurantes do prédio e do centro do Rio, ele abusa do saudosismo e revela o segredo do sucesso. Eu acho que é um bom atendimento, né, dos garçons antigos, sempre a mesma pessoa, né? Os clientes passam a conhecer aquela pessoa, se identifica bastante com aqueles garçons antigos. Eu acho que tudo isso cativa a pessoa, porque já tipo amizade, né, de cliente com garçom e tal. Acho que é isso aí, acho que faz a diferença, né, deixar o pessoal da antiga aqui no trabalho. Aqui. Tem garçom aqui de 40 anos, cruzeiro ficou aqui 60 anos, aqui o cruzeiro aqui. Eu sou a madeira, em roda de samba eu já dei muito nome, samba de roda, sou... Não muito longe do edifício, a Avenida Rio Branco vai ganhando um ar de happy hour. 2 significados para o mesmo endereço. De um lado, o trabalho, do outro, um refúgio. Rutônio resolveu essa questão com humor. Afinal, aqui ele faz hora extra. A gente saía da Biblioteca Nacional, vinha todo mundo para cá beber uma cervejinha, bater papo. Aí vai juntando outros grupos. Aqui todo mundo eu conheço. Todo mundo que está aqui atrás eu conheço de estar aqui. Foi crescendo e hoje já é uma, digamos, uma comunidade. A banca do André virou comunidade. Se é pouco que fica, ninguém mais apaga. É a praga da praga que eu vou te rogar. A banca virou um point ao lado da Biblioteca Nacional. Palco de diversos eventos culturais, de cinema a música. Este é o ponto de encontro de quem trabalha nos escritórios da Avenida Rio Branco e de alguns agregados. Rutônio trouxe o amigo americano que mora no Canadá e tem um estilo de vida carioca. Foi amor à primeira vista. Tem muita coisa que para mim é especial, porque são mais que 20 anos de conhecimento que eu estou construindo.
E já conheci vários lugares do mundo. Todo lugar tem alguma coisa especial para o Rio, tem um significado diferente para mim. A vida matou nosso amor de vingança, minha herança deixou. Não levou outros não, porque não te ama, mas causou. A banca resgata o DNA de uma avenida que desde o começo teve a diversão como ponto forte e foi palco também de grandes carnavais. Um dos destaques eram os desfiles de cursos, carros abertos ou carruagens enfeitadas. Era uma tradição de origem europeia que durou até os anos de 1930. Vou abrir alas, eu quero passar. Peço licença para poder desabafar. A jardineira abandonou meu jardim. A Rio Branco, o carnaval era tudo na Rio Branco, né? Ele dava mão e contramão. Era mais confeitos na rua do que para si mesmo. É demais. Quem não chora não mama, segura meu bem, a chupeta. Lugar quente é na cama, ou então no bola. Em 1918 surgia uma das maiores atrações do Carnaval Carioca, o Cordão da Bola Preta, que fez da Rio Branco, durante décadas, a sua passarela principal. Quando Bola Preta passava, quando começava o desfile, parece que o asfalto vibrava, os prédios, né, as árvores. Realmente o carnaval na Rio Branco é inesquecível. Nunca teve nada igual, nunca vi nada igual na minha vida. Em 2012, um recorde. Segundo a Polícia Militar, o Cordão da Bola Preta reuniu 2.200.000 pessoas na Rio Branco. O bloco já desfilava no sentido contrário desde 2008, saindo da Candelária em direção à Cinelândia. Quando a gente chegava na Cinelândia era o auge, né? Era a explosão do carnaval de rua, do carnaval do Bola Preta. E isso aconteceu até o ano de 2014, porque 2015 em diante, né, foi acelerado, né, a construção para a implantação do VLT, aí a Rio Branco deixou de ser palco de carnaval, de tudo, né? E então foi quando nós fomos lá para 1º de março, o presidente Antônio Carlos. O VLT, que mudou o endereço dos desfiles do Cordão da Bola Preta, também alterou a paisagem e a vida da Avenida Rio Branco, e em grande parte do centro do Rio. Inaugurado em junho de 2016, ele trouxe ares de modernidade, encurtando o tempo de deslocamento de 100.000 cariocas e turistas que usam transporte todo dia. A primeira linha inaugurada cruza toda a avenida e liga o aeroporto Santos Dumont à região portuária. Douglas é operador do VLT desde 2018 e aprova a mudança. Eu nunca pensei em ser operador de trem, né? Acho que a vida me trouxe até aqui. E hoje eu me sinto muito feliz, né, de passar por aqui todo dia, né, orgulhoso, porque eu olho isso aqui antes como era e o que se tornou hoje, para mim é esplêndido, é magnífico. Com o VLT veio uma nova Rio Branco. 600 dos 1.800 metros da via passaram a ser exclusivos para pedestres e ciclistas, entre a Avenida Nilo Peçanha e a Rua Santa Luzia. Tudo isso conectado ao metrô, que chegou por aqui em 1979, como uma novidade do transporte do Rio na época. Moderna e repaginada, a Rio Branco completa 120 anos como um capítulo de destaque da história da cidade. A avenida, ela é o epicentro do centro. Por isso que o VLT passou por aqui. É por isso que essas paradas do VLT têm muito mais movimento do que todas as outras. Porque aqui é onde tudo acontece. O Câmara Rio Reportagem Especial de hoje fica por aqui. Você pode rever essa matéria ou acompanhar a programação no nosso canal no YouTube. Não deixe de seguir as nossas redes sociais em @Câmara Rio. Obrigado pela companhia e até a próxima.